Agora, deputado, vamos para a pauta da Câmara, que na semana que vem define suas comissões, que durante os próximos dias define suas comissões. Quais são os projetos que o senhor acredita que vão ditar o que vai ser o tom da Câmara Municipal nesse primeiro semestre? Escala 6x1 e anistia entram nisso? E qual que é a opinião do senhor sobre cada um? Olha, eu duvido muito, tá, que a anistia ou escala 6x1 de fato sejam debatidas a sério no Congresso Nacional. Eu vejo que tanto quem fala em anistia como quem fala em escala 6x1 tá mais enganando o eleitor, né, fingindo que aquela pauta vai ser debatido seriamente, fingindo que aquela pauta vai ser levada em frente, do que de fato trabalhando numa solução concreta para que aquilo aconteça. Primeiro porque para as duas acontecerem, precisa ter disposição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que não deu sinalização nenhuma de que vai fazer nenhuma das duas coisas andar. Pelo contrário, né? Hugo Motta foi o indicado, no caso da anistia, Hugo Motta foi o indicado de Arthur Lira para a presidência da Câmara, e Arthur Lira impediu a tramitação, né, da anistia, e eu não vejo nenhuma razão para o Hugo Motta, sendo o indicado do Lira, não seguir a mesma linha. Em relação à escala 6x1, nem quem propõe a PEC quer que a PEC tramite. E eu digo por quê. Duas razões principais. Primeiro, porque bastava a apresentação de um projeto de lei, né? A Constituição, quando ela vai tratar sobre carga de trabalho, ela limita, né, o máximo, mas ela não limita o mínimo. Ou seja, se eu quero estabelecer em legislação infraconstitucional, né, que a carga horária vai ser menor do que aquela estabelecida na Constituição, eu posso. O que eu não posso fazer é apresentar um projeto de lei para que a carga horária seja maior do que aquela prevista na Constituição. Então, só o fato de apresentar uma PEC e fazer uma campanha para coletar... E por que PEC, né? Porque dá mais visibilidade, porque você tem que fazer uma campanha para coletar 171 assinaturas, porque arrasta o debate por mais tempo e você tem um palanque por mais tempo. É por isso que foi apresentado na forma de PEC. E um outro ponto fundamental... já tem uma PEC com assinaturas coletadas e que foi protocolada ainda na legislatura passada, né? E que salvo engano, é o deputado Reginaldo Lopes, que já está pronta para a pauta na CCJ, que não precisaria da coleta de assinaturas de uma nova PEC para tratar exatamente sobre o mesmo assunto, né? Então, isso mostra que assim, é um puro oportunismo, né? A deputada Érica Hilton, que quer subir em cima dessa pauta, desse palanque, e usar isso como palanque até o final do seu mandato para garantir a sua reeleição. Agora, não há a mínima intenção de fazer isso avançar. Logo no começo, né, da minha vida de trabalho, trabalhei na escala 6x1, né, e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Para quem não conhece São Paulo, isso dá mais ou menos 2 horas e meia ali pegando trem, metrô e ônibus. Então, assim, para além da escala, né, o pior ainda é você passar lá suas 4, 5 horas por dia no transporte público lotado. Sei que não é nada fácil, sei que não é desejável. Agora, uma discussão séria sobre escala de trabalho tem que ser feita com base em produtividade. Como os países desenvolvidos, né, ou mesmo países em desenvolvimento que ultrapassaram o Brasil em PIB per capita ou em produtividade, fizeram para produzir mais trabalhando menos, né? Trabalhando a sua produtividade. Então, infraestrutura, que no Brasil é um desastre, né? A gente, vamos pegar um exemplo, fabricamos peças para montar uma moto lá no estado de São Paulo, aí a gente manda lá para o Porto de Santos, sobe para chegar lá na Zona Franca de Manaus, entra em outro barco, porque sai do mar para ir para o Rio, e aí montam as peças lá na Zona Franca para ter o benefício tributário, volta, pega outro barco, quando o barco chega no mar, pega mais um outro barco para voltar para o Porto de Santos, para depois entrar no caminhão e voltar e ser vendido no estado de São Paulo. Então a gente trabalha no sentido oposto da produtividade, né? A gente instala, né, fábricas, indústria, num local mais distante da mão de obra, mais distante da infraestrutura, mais distante do mercado consumidor. E para além disso, a gente tem uma legislação trabalhista complicada, que hoje praticamente assim, tudo que foi feito na reforma trabalhista está sendo destruído pelos tribunais superiores, pelo TST e pelo STF, né? Então, os avanços que a gente teve de colocar a nossa legislação mais parecida com uma legislação de país desenvolvido, isso está sendo destruído pelo judiciário. Enfrentamento de privilégios, né? O trabalhador, ele é obrigado a trabalhar muito para pagar os salários de uma elite privilegiada. E nessa elite incluo deputados. E eu posso falar disso porque desde o início do meu primeiro mandato até hoje, não só faço doação de salário, né? No primeiro mandato não teve aumento, mas ainda assim eu escolhi fazer doação de parte do salário. No final do primeiro mandato aumentaram, né, o salário dos deputados. Eu votei contra, mas não só votei contra, como
abrir mão e faço a doação. Eu já doei mais de 400 mil reais do meu próprio salário, não aceito absolutamente nada acima do teto, não uso carro, gasolina, motorista, segurança, alimentação ou recurso para divulgação de mandato, e critico, né, juízes, promotores e deputados que fazem uso desses privilégios, né, e isso diminui a produtividade do trabalhador brasileiro porque ele trabalha muito não em benefício próprio, mas para pagar, né, privilégios de uma casta que recebe demais. E só para puxar um outro exemplo, para não ficar só no setor público, setor privado também, né? Grandes amigos, grandes aliados do governo, é o caso da JBS, é o caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Ganham bilhões de reais em privilégios tributários do governo ou empréstimos subsidiados, e é o trabalhador mais pobre que paga essa conta quando esse recurso, na verdade, deveria ser revertido em infraestrutura para escoamento de produção, em ciência e tecnologia, para a gente agregar mais valor e o trabalhador poder estar mais capacitado para trabalhar menos e receber mais e produzir mais. Enfim, esse debate sério não é feito. Aí vem uma PEC que vai tentar solucionar todos os problemas e não resolve, porque a gente já fez isso com a PEC das domésticas. 10 anos atrás falaram, não, vamos resolver a questão da informalidade das domésticas, vamos colocar na Constituição. Colocar na Constituição a informalidade aumentou. Ou seja, não adianta nada, não é uma canetada de cima para baixo que vai resolver. Na conjuntura atual, com baixo investimento em infraestrutura, em ciência e tecnologia e com os salários altos no setor público, o senhor tem alguma proposta que possa discutir escala no Brasil e que funcione atualmente ou não? O senhor pretende apresentar alguma? Tenho, não, vamos lá. Primeiro, na legislatura passada, o governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa. Só que o governo Bolsonaro foi covarde e não mandou o topo da pirâmide na reforma, né? Não mandou deputado, senador, juiz, promotor, que de fato, o que o estudo do Banco Mundial mostra é que o Brasil ele não tem muitos funcionários públicos, mas ele tem, né, uma elite de funcionários públicos, que não é a maioria, né, não é falacioso dizer que a maioria dos funcionários públicos no Brasil ganha bem, não ganha bem. Principalmente os funcionários públicos municipais, eles ganham menos do que a iniciativa privada, em média 5% menos do que a iniciativa privada. Os maiores estão no serviço público federal, que recebem ali, em média, 60% a mais do que o funcionário municipal, e principalmente concentrada nos membros, nos agentes políticos, né? O juiz, o promotor, o deputado, o senador. E eu coletei 171 assinaturas para acabar com esses super salários na legislatura passada. Só que aí, o governo absolutamente incompetente, a reforma morreu minha emenda junto. Então, nesse novo mandato, eu apresentei, né, uma nova PEC antiprivilégio, só para tratar do topo, não estou nem tratando de reforma administrativa, é só para tratar de super salário. Já coletei cerca de 130 assinaturas, né, faltam 41 assinaturas para a gente conseguir fazer essa PEC começar a tramitar. E isso, para mim, é fundamental se a gente quiser falar em produtividade no país. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, mais dinheiro no bolso do empresário e também mais verba discricionária para o poder público investir em ciência e tecnologia e a gente aumentar a nossa produtividade e estar inserido em cadeias de produção que tem mais margem de lucro e que tem mais valor agregado, que é o que está faltando para o Brasil. E, em outro sentido, eu fui relator também, durante 2 anos, do projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tem a capacidade de gerar, assim, mais de 100 bilhões de reais de investimentos no nosso país, simplificando as nossas normas ambientais, porque, assim, tem mais de 60 mil normas ambientais, não tem uma lei geral, então é uma insegurança jurídica tremenda. Tem 5, 6 órgãos intervenientes com parecer vinculante, que isso significa? Você é obrigado a obedecer 6 órgãos ao mesmo tempo, mais a Secretaria de Meio Ambiente ou o IBAMA, que vão dar aquela licença ambiental. Então, a gente não consegue fazer rodovia, ferrovia, hidrelétrica, usina nuclear. A gente não consegue fazer investimento no Brasil, porque tem uma insegurança jurídica muito grande na área ambiental e não é para proteger o meio ambiente, é para atender a interesses políticos escusos, né? Eu vi como relator vários casos absurdos de dinheiro que era para ser para compensação ambiental e que foi usado para construir Câmara de Vereadores, foi utilizado para construir estádio de futebol. Então, qual que é o benefício para o meio ambiente de eu construir um estádio de futebol? Qual que é o benefício para o meio ambiente de eu construir e reformar uma Câmara Municipal de Vereadores? Então, são abusos que existem. A gente conseguiu aprovar nesse relatório na Câmara dos Deputados, mas mais uma vez, aprovamos na Câmara e está embarreirado, parado até hoje no Senado, já vai fazer acho que 3 anos. Deputado, só para a gente fechar esse tema, então, escala 6x1, fim de escala 6x1 e anistia são 2 projetos apenas para manter polarização na avaliação do senhor e não vão dar em nada, é isso? Isso, não vai dar em nada, é assim, mera plataforma para levantar aqueles que estão subindo o tema.